Você é uma pessoa que reclama bastante? Então me responde uma coisa. Isso aí já resolveu algum problema real na sua vida? Fala rapaziada, eu sou Lodra e existem dois tipos de reclamação: das situações em que você não pode fazer nada e das que você pode. E se você tem o hábito de reclamar ou conhece alguém assim, dá uma chance para esse vídeo que talvez eu possa mudar essa sua visão sobre esse assunto. Bom, reclamar é algo que 99% das pessoas faz ou já fez. É quase que inevitável. A gente vê uma notícia na televisão e vai acabar reclamando disso, seja ela da violência, da política ou de qualquer coisa do tipo, ou principalmente no trânsito. Para quem dirige, quem nunca tava com uma puta pressa e pegou justo um lerdo na frente, um cara que tem nenhuma habilidade para dirigir, você vai ficar reclamando do cara o caminho todo, principalmente quando você não consegue ultrapassar ele. Esse não é bem o tema do vídeo, é mais o tema das pessoas que reclamam de absolutamente tudo. Por exemplo, acorda cedo e já reclama, pega o trânsito, reclama, alguma coisa dá errado no dia, já reclama de novo. E às vezes não é nem algo grande, qualquer coisinha pequena já vira motivo de você reclamar. E o problema disso é que acaba se tornando um hábito. A pessoa nem percebe mais. Às vezes alguma coisa acontece de bom na vida da pessoa e ela tá reclamando. E conforme eu comentei, tem dois tipos de reclamação: das situações em que você não pode fazer nada a respeito e das que você pode mudar. E eu vou começar primeiro falando da que você não tem controle nenhum sobre a situação. Esse é o tipo de reclamação mais inútil que tem. Porque se você não pode resolver o problema, por que você vai ficar trazendo ele à tona toda hora? Você vai estar sempre dando uma importância para esse problema além do que ele merece ter. E se você não pode fazer nada, você ficar falando dele toda hora só vai gastar sua energia à toa. Tem muitas coisas em que a gente gostaria muito de poder mudar, mas a gente simplesmente não tem o poder para isso. Seja ela coisas que já aconteceram, como alguma decisão que você teve que você se arrepende, seja alguma situação inevitável, como o trânsito mesmo que eu citei, algum comportamento dos outros, atitude das outras pessoas em que você não pode controlar, e coisas mesmo da sua aparência, por exemplo, sua altura, sua genética, alguma característica que você tem que você não gosta. Você ficar reclamando disso toda hora só vai fazer você se sentir ainda mais mal por conta desse problema. E como eu disse, é um puta gasto de energia à toa, porque já foi, ou é algo que não pode ser mudado. Não tem por que você ficar se desgastando pensando sobre essa situação. E outro ponto é que algumas coisas ruins acontecem na nossa vida para evitar que algo pior aconteça. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Essa semana eu estava atrasado para um compromisso e eu ando de moto, então eu quis sair com pressa. Porém, isso ocasionou um acidente. Comigo não aconteceu nada grave, porém a moto ficou boa parte quebrada. E nisso também eu ia sair no final de semana para correr de kart, que era em outra cidade, e eu ia propriamente de moto para lá. Porém, eu não conhecia o caminho, ia colocar no GPS e tudo mais. Então, como eu estava sem moto, eu tive que ir de carona. E fiz a corrida de kart e tudo mais, porém, eu tenho muito problema de labirintite. E na corrida tinha muita, mas muita curva. Então, no final dela, eu estava passando muito mal, a ponto de que eu não ia conseguir voltar dirigindo minha moto. E o trânsito tava maluco, tinha muito caminhão, tava muito nervoso. Então eu fiquei pensando que esse acidente não foi algo ruim, ele pode ter me livrado de algo pior, porque eu não sei como que eu iria embora da corrida do jeito que eu tava, porque eu tava realmente muito ruim da cabeça. Então às vezes algo ruim acontece como uma forma de livramento. Então, resumindo, se você não pode resolver o problema, aceite-o e aprende a conviver com ele. Agora, para as reclamações em que você pode sim resolver o problema, a história é outra. Muitas pessoas têm sim condição de resolver o problema, porém preferem reclamar ao invés de agir. E isso pode acontecer por alguns motivos, como por exemplo a preguiça de mudar, porque sim, vai ter que gastar uma grande energia para isso, o medo de sair da zona de conforto, ou até mesmo o hábito. A pessoa reclama tanto que ela não consegue enxergar que ela sim, ela pode mudar o problema. Já está tão impregnado na cabeça dela reclamar que ela não vê essa possibilidade. E reclamar
dá uma falsa sensação de que você está fazendo algo, mas na prática, você não está saindo do lugar. É muito mais fácil ficar falando do problema e das dificuldades que é enfrentar ele do que de fato agir para consertar isso. E você pode achar que reclamar não tem nenhum problema na sua vida, não interfere em nada. É só um desabafo que você está fazendo. Porém, tem diversos malefícios. E um deles é você elevar esse problema e te manter preso a ele. Quanto mais você fica falando dele, mais você fica reclamando dele, mais o seu foco fica nele e maior ele fica. E além de não resolver nada, ficar só repetindo o problema, isso ainda afasta as pessoas, porque ninguém gosta de alguma pessoa reclamona. Ninguém quer ficar perto de alguém que está reclamando toda hora, que o assunto sempre é reclamar de alguma coisa. Ninguém suporta esse tipo de pessoa. Os outros vão se afastar. E, além de que, cria uma mentalidade negativa. A pessoa está tão habituada a reclamar que ela não vê mais qualidade em nada. Vai reclamar até de quando alguma coisa boa acontece, porque já virou rotina. Como então parar de reclamar? Não é fácil, mas o primeiro ponto é você perceber que você está reclamando demais. Porque isso muitas das vezes é automático, que nem eu comentei. Então você perceber que está fazendo isso é o primeiro passo para você resolver. E se é algo que você pode mudar, troca essa reclamação por uma ação. Por exemplo, reclama que tá gordo ou que tá magro, mas não treina, não cuida da alimentação, então começa a melhorar esses hábitos. Reclama que não tem dinheiro para nada, então busca uma educação financeira. Muita gente reclama que não tem dinheiro para nada, mas quando vê tá torrando todo o dinheiro na Shopee em coisa inútil. Reclama que é tímido, que não consegue conversar com ninguém, mas está toda hora evitando essas situações sociais no qual você pode se desenvolver. Então comece a enfrentar esse problema e assim por diante. Vou me citar de exemplo de novo. Eu estou com um grande desejo de sair do CLT, de conseguir começar a ganhar dinheiro na internet, fazendo algo que eu gosto. Porém, se eu ficar reclamando todo dia de que eu tenho que acordar cedo todo dia, eu tenho que trabalhar, perder 2/3 do meu dia trabalhando para outra pessoa, fazendo algo que eu não gosto, não vai resolver nada. Embora sim, eu agradeça demais pelo meu serviço, é um trabalho muito bom, eu não tenho realmente nada do que reclamar, eu ainda assim quero mudar. Eu quero melhorar isso, eu quero trabalhar com algo que eu goste. Então, eu criei esse canal. É algo que eu estou buscando fazer para conseguir alcançar esse meu objetivo. Se eu ficar parado, eu sei que eu não vou conseguir. E se o problema é algo que você não pode resolver, aceite. Nem tudo está no seu controle. E o último ponto que eu enxergo como uma forma de você parar de reclamar é você trocar reclamação por gratidão. Ou seja, ao invés de você reclamar, você agradecer. Mas agradecer pelo meu problema? É algo estupidamente difícil de você conseguir fazer. Eu não vou mentir. É muito difícil mesmo. Porém, se você consegue tornar isso uma constante na sua vida, você vai ver a transformação que você vai ter. Você não vai ser mais uma pessoa negativa. E como que faz isso? É só você mudar o foco do problema. Por exemplo, de novo o exemplo da minha moto. A minha moto ficou toda quebrada. Eu vou ficar uns 30 dias sem ela. Porém, eu tô inteiro. Dano material a gente recupera. Mas se eu tivesse quebrado uma perna, quebrado um braço, eu ia estar muito pior. Então, eu agradeci, porque não aconteceu nada grave comigo. Foi só com a moto. Então, tenta, eu sei que é difícil, mas tenta mudar o foco da situação. Desse jeito, você vai ver que os seus problemas vão diminuir consideravelmente. Se você está reclamando do trânsito, agradece que você tem um meio de transporte. Se o trabalho está ruim, você não está gostando, está reclamando, agradeça por você ter uma fonte de renda. E isso não significa ignorar o problema, mas sim é não deixar que ele seja uma única coisa que você enxerga. Até porque quanto mais você reclama, mais problema você vê. E quanto mais você agradece, mais valor você percebe. A forma como você enxerga a situação muda completamente como você se sente em relação a ela. Reclamar não muda sua vida, suas atitudes sim. Bom, esse foi o vídeo. Lembrando que isso é apenas a minha opinião,
a minha visão de mundo, como eu enxergo as coisas. Eu espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha trazido alguma coisa de bom pra você, algum valor. E se gostou, dá um like, se inscreve no canal e dá um comentário dizendo o que você achou, se tem algo que tem para melhorar, ou algo bom mesmo do vídeo. Eu agradeço a audiência e uma excelente semana a todos.